dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desejo ardentemente e de todo o coração que você possa viver uma experiência profunda com o Senhor nesses dias. Você que está aqui no Rincão, que você aprenda ainda mais a adorar o Senhor, que é um dom, é uma graça que o Senhor nos dá. A você que está em casa, que nos acompanha por todo o sistema de comunicação da Canção Nova, que você também possa ver a Deus no Santíssimo Sacramento nesses dias. Que você possa ver Jesus com toda a tua alma, com todo o teu coração. E vendo Jesus no mistério do seu corpo e do seu sangue, você possa entrar também no mistério da igreja. Que hoje, de uma forma muito profunda, o Santo Padre João Paulo II tem nos suplicado: voltemos ao mistério da igreja, voltemos ao mistério do altar do Senhor. Estamos há alguns meses do Sínodo dos Bispos do mundo inteiro, e o tema é o Santíssimo Sacramento do altar. O tema, o aprofundamento, o reavivamento, será direcionado ao mistério do Senhor, o sacrifício da missa, a presença real de Jesus no altar, Jesus como alimento verdadeiro, a santidade do Senhor no altar. E é esse o tema desta minha primeira pregação: a santidade do Senhor Jesus Cristo no altar. Claro, o Senhor Jesus é Deus, é santo, santo, santo. E a santidade consiste na nossa união com Ele. O homem santo, a mulher santa, é aquele e aquela que está em comunhão com o Senhor, pela graça, pelo derramamento do Espírito Santo, que vai fecundando em você um desejo ardente de seguir Jesus, um desejo profundo de ser servo, de ser serva, de ser consumido, consumida pela igreja. Esse desejo de união com o Senhor, que já é um dom, já é uma graça, é um presente, que você então vai conhecendo, experimentando a santidade do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A santidade do Senhor no altar, que se entrega: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida.
Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Repito, a santidade do Senhor Jesus Cristo no altar. Hoje, palavra forte vou dizer, hoje profanada, esquecida, abandonada, digo mais, pisoteada. Mas Padre, o que significa a santidade do Senhor Jesus Cristo no altar? É a santidade que vai salvar a sua vida, que salvou o mundo. É a santidade escondida no véu do sacramento, mas é uma santidade mais forte do que a morte. É a santidade do sacrifício do Senhor. É a santidade da presença do Senhor. É a santidade da comunhão com o Senhor. Quando o profeta Isaías recebeu a revelação do Senhor, e ele viu os serafins proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele disse: Senhor, eu não sou digno de proclamar a tua palavra. E o Senhor disse: eu lhe farei, eu lhe darei a graça da dignidade, eu vou tocar com a brasa em teus lábios. Essa santidade do Senhor, revelada ao profeta, e que nós a temos em plenitude na igreja. Por isso a igreja vive da santidade do Senhor Jesus Cristo no altar. Ela vive do sacrifício do Cordeiro. Essa santidade de presença, hoje também abalada, porque nossos tabernáculos estão abandonados, as nossas missas estão se tornando apenas ritos, não há expressão de temor a Deus, de adoração a Deus. Por isso a Santa Igreja está com todo o amor, tentando com todo o seu coração santificador, reeducar os seus filhos e filhas. Voltem para o altar, voltem para a missa, voltem ao respeito santo do altar, voltem a comungar santamente o corpo do teu Deus. Voltem a crer com a alma na presença real do Senhor no altar. Voltem a crer no mistério augusto da Santa Missa. Creio que é o desejo ardente do Santo Padre, e desde a sua carta encíclica o ano passado, dos documentos de exortação que têm chegado nas mãos de nós padres, nas mãos dos bispos, na mão de vocês leigos, a igreja ardentemente quer voltar a colocar no coração, não que deixou de fazer isso, mas com mais ardor, com mais decisão, cheia do Espírito Santo, que voltemos ao caminho do mistério da santidade do Senhor dentro da missa. E quando a igreja nos pede, há também um mistério de preparação para um tempo de provação, um tempo de perseguição,
um tempo pela qual precisamos viver prontamente a vontade de Deus, um tempo de luta contra os demônios, e aquilo que eu vos falava há pouco, a profanação ao altar de Deus, a profanação à casa de Deus, a profanação ao templo de Deus, a profanação ao corpo e o sangue de Jesus. E que começa em casa. A exortação do Espírito Santo, a profecia de exortação, primeiramente é a nós, católicos, a nós que temos a graça de crer em tão grande mistério, porque você não crê no mistério eucarístico do Senhor, porque você quer crer. Não é somente um ato da tua vontade, crer que o Senhor Jesus é o pão da vida, mas é um dom, é a fidelidade do Espírito Santo, essa experiência pessoal com o Senhor, com a santidade de Jesus no altar, da qual você se torna um autêntico, um verdadeiro comungante do Senhor. É preciso então voltar ao mistério da igreja. Eu quero ler para vocês o Apocalipse, a carta a Esmirna, está no capítulo 2 do Apocalipse. E eu quero tomar o Apocalipse por algumas razões seríssimas. Primeiro, porque o Apocalipse é um livro litúrgico. É um livro que fala do mistério da liturgia da igreja, do mistério celebrativo, da presença do Senhor, do maná escondido, do Cordeiro de Deus, daqueles que são vencedores, daqueles que não deixarão se levar por outras doutrinas. E que infelizmente vem de dentro da igreja. Hoje livros pseudo-católicos, revistas, uma famosa revista sobre liturgia, há pouco tempo lançou um artigo desastroso, diante daquilo que o Papa nos fala, daquilo que a igreja ensina, um artigo destruindo a fé eucarística, destruindo o sacrifício do Senhor. Por isso nós estamos em um tempo de profundo discernimento. Ou se está com a verdade revelada por Jesus à igreja, ou nós adoramos a Deus no altar, adoramos a Deus na missa, colocamos um comportamento verdadeiro do nosso corpo, da nossa alma, do nosso coração diante de tão grande mistério, ou dizendo não à banalização da presença do Senhor. É o que eu estou falando da santidade de Jesus na missa, que não é uma santidade qualquer, é uma santidade da qual você tem que se prostrar, você tem que adorar, você tem que amar, você tem que comungar, você tem que se consumir, você tem que se santificar. Porque o livro do Apocalipse vai falar da segunda morte, que é terrível, daqueles que zombam do Senhor. E vai dizer que os poderosos
Os orgulhosos vão se esconder nas cavernas diante do julgamento do Senhor, dizendo: cai sobre nós, porque não podemos ver o Cordeiro agora, porque nós humilhamos o Cordeiro, porque nós blasfemamos, porque não acreditamos, porque o nosso orgulho era tanto, que zombamos do sacrifício de Jesus. E vocês têm um conhecimento, é o que vai dizer o Senhor hoje no Evangelho: o ódio do mundo contra a paixão do Senhor Jesus Cristo. Dá até a impressão que o mundo hoje aceita Jesus, que as pessoas desse mundo aceitam Jesus, aceitam a igreja, não aceitam coisíssima nenhuma. Há uma ponderação, uma simpatia com alguns momentos da igreja, mas quando a igreja é profeta, quando se levantam os profetas na igreja, quando se fala a verdade, claro que começa a vir o ódio contra os seguidores de Jesus. Infelizmente há uma complacência, é o que falou o Papa Paulo VI na sua carta Evangelho Anunciante, Evangelho Anunciado ao Mundo. Hoje a igreja perdeu, nós, os membros da igreja, perdemos um pouco o ato profético. Então há uma condescendência com a igreja, nós queremos o aplauso, pactuamos com a mentira, pactuamos com a idolatria, pactuamos com as falsas doutrinas. Queremos menosprezar em nome de um ecumenismo falso, mentiroso. Queremos colocar o Senhor Jesus numa linhagem natural. Queremos colocar o Senhor como um homem qualquer, como apenas um fundador de doutrina, como qualquer outro. Queremos arrancar a divindade de Jesus, e isso diabolicamente começa com a missa. Quando você quer menosprezar o sacrifício do Senhor, dizendo que não é o Senhor que está no altar, que é apenas uma reunião fraterna, um ágape fraterno, uma partilha de pão. Quando você quer menosprezar o sacrifício do Senhor presente na missa, indiretamente você está destruindo a divindade do Senhor. Tirando o mistério da qual nós temos que viver. Por isso os frutos estão aí. E a igreja, guiada pelo Espírito Santo, levantará um sínodo para dizer: o que está acontecendo com os filhos e filhas da igreja? O que estão fazendo com a missa? O que querem fazer com o sacrifício de Jesus? E a grande verdade, e eu me lembro daquilo que também disse Paulo VI, em 1972, 72, 82, 92, 2002, há 34 anos atrás. Papa Paulo VI anunciou ao mundo a existência do demônio, como um ser perverso e pervertedor. Perverso e pervertedor, anunciou isso. E disse também que de uma forma ou de outra, a fumaça de Satanás estava entrando dentro do templo santo de Deus, entrando. Isso ele disse com um grande pesar. Os mistérios da igreja estão sendo abalados. A estrutura da igreja, o corpo e o sangue do Senhor, que é a vida da igreja. Ora, eu vos pergunto: quem não adora o corpo e o sangue do Senhor na missa? Quem não respeita a santidade do Senhor na missa? Como que vai respeitar o Senhor nas suas outras presenças? Mas é por esse caminho que o anticristo entra.
Eu quero tomar com vocês, como já anunciei, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, a carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: assim fala o primeiro e o último, o que morreu, mas voltou a viver. Sei da tua tribulação e da tua pobreza, contudo és rico, e das calúnias dos que se pretendem judeus, mas não são, é uma sinagoga de Satanás. Essa sinagoga de Satanás, que queiram ou não queiram, está presente em meio a nós também. Se naquela época o discípulo amado fala da palavra sinagoga para contextualizar a questão do judaísmo, dos falsos judeus, hoje essa sinagoga, esse templo de Satanás também está presente. E qual é a missão? Qual que é o pecado dessa sinagoga satânica? Levar o coração dos cristãos à impiedade. Impiedade significa não dar a Deus a adoração devida. Esse é o pecado da impiedade. Então eu vou à missa com o coração impiedoso, eu não comungo a Deus. Quantos católicos ainda não sabem que Jesus é o Santíssimo Sacramento? Quantos? Quantos católicos ainda veem ao Senhor no altar como um Deus desconhecido? Quantos não comungam a Deus? Quanta falta de experiência do amor de Deus no coração. A culpa também, sim, sem dúvida alguma, é nossa, de pastores da igreja, que nos acomodamos em tão grande mistério. Por isso o Santo Padre clamou a nós padres que colocássemos a nossa emoção, a nossa alma no altar, o nosso coração no altar, o nosso sentimento, que vocês fiéis pudessem ver em nós a expressão de quem consagra o corpo de Deus. E ele fala de emoção, fala de sentimento, fala de coração. E essa luta do mundo que tem ódio do Senhor, ninguém suporta a paixão de Jesus. O mundo, ora, quando é que o mundo vai acreditar que nós celebramos aqui agora o sacrifício de Jesus? Que você se alimenta da carne do teu Senhor Jesus Cristo? Nunca o mundo vai acreditar, e nem vai aceitar, pelo contrário, vai perseguir, vai pisar. E aí a nossa missão, de católicos conscientes, ali no coração, eu quero viver o sacrifício do Senhor, porque a perseguição satânica contra a verdade da igreja é terrível no dia em que estamos vivendo, no tempo agora, nesse tempo atual que estamos vivendo. Não pensem vocês que, embora vocês não possam talvez ver isso, sentir isso, mas há uma perseguição satânica contra a verdade da igreja católica. Em tantos países do mundo, a perseguição é clara. O ódio contra o Senhor Jesus Cristo, o rancor, a raiva contra aqueles que trazem a fé eucarística no coração, que adoram a Deus, que colocam as suas vidas
prontamente diante do altar de Deus, que se consomem. Eu quero amar Jesus, eu quero ser um comungante, eu vou à missa para comungar o Senhor, para viver o mistério do Senhor. O que nos ensina a carta à igreja de Esmirna, sobre a sinagoga de Satanás, dizendo: não tenhas receio, porque muitos haverão de padecer. O demônio vai lançar alguns dentre vós na prisão, para vos tentar, e tereis 10 dias de tribulação, um tempo de tribulação. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Hoje nós temos a grande facilidade de irmos à missa, não? Por isso o comungante perdeu o sentido de ser. Porque eu vou à missa a hora que eu quero. Pior, é do jeito que eu quero, sem preparação alguma. E eu vou preocupado com o rito. Veja bem, o rito é um fundamento importantíssimo para a igreja, porque do rito se chega ao mistério. Mas eu vou só pelo rito. Eu vou preocupado com o tempo. E o pior não é a minha preocupação com o relógio, com o tempo. Quando mostraram o relógio ao Padre Pio, ele disse: no Calvário não havia relógio. Mas a preocupação não é questão do relógio, do cronos, do tempo. Pior é o coração. É a tua alma, é o teu interior. Quantos católicos não sabem comungar? Não sabem degustar o corpo de Deus, não sabem. Eu estou falando do sacramento, degustar, Jesus sacramento, Jesus comida. Mas padre, eu sinto o gosto de pão, mas não é mais pão. Quantos católicos não sabem degustar o corpo de Deus, não sabem comungar, não sabem viver esse momento extraordinário de comungar o corpo de Deus, não sabem. Uns não sabem, outros não querem, outros profanam. Eu particularmente fiquei muito feliz com esse novo documento de exortação que saiu há poucos dias, da congregação sobre os sacramentos. Por que fiquei feliz? Porque senti na minha alma a alegria de poder continuar ensinando os católicos a comungarem com o coração e com a alma. Hoje o católico pode comungar de joelhos, a igreja que ele quiser, aonde ele quiser, ele tem a liberdade de comungar de joelhos. Isso é maravilhoso, não menosprezando nenhum outro modo de comungar, mas que lindo isso, você poder receber a Deus do jeito que teu coração deseja, do jeito que teu coração quer. Você aprender a comungar, aprender a ver, a adorar a Deus. É o meu Senhor, não é um pão qualquer. Eu posso degustar a Deus, sentir na minha alma o gosto da carne do Filho de Deus. Sim, é o gosto de pão, mas não é mais pão. É o gosto de vinho, mas não é mais vinho.
eu poder viver a Santa Missa, o silêncio adorante na minha alma, no meu coração, e a alegria de vocês fiéis, terem a autoridade de dizer, olha, aquele padre está fazendo assim, aquele padre está fazendo assim, vocês terem a autoridade de dizer, está errado, a igreja não ensina assim, nós queremos a verdade, temos o direito de ficar com a verdade, queremos ver o sacrifício da missa, conforme a igreja católica nos dá, nos ensina. Não queremos mais profanar a liturgia, chega de bagunça, chega de uma enculturação que não é verdadeira, de misturar macumba com a missa, de colocar mãe de santo no altar, de colocar pastor protestante no altar, de acabar com o sacrifício do Senhor. Graças a Deus, porque quando nós pregávamos isso, dava a impressão que era desejo de um padre ou de outro padre, está aí o mistério da igreja. Não, a igreja tem que guardar o mistério da missa. O ambiente onde é celebrado o sacrifício do Senhor, os paramentos sacerdotais. Tudo isso denota o nosso apreço, o nosso coração ardente pelo Senhor, ardente. Não se profana o mistério do altar. O sacrifício de Cristo Senhor é a salvação do mundo. Mas volto a dizer, quantos católicos ainda precisam experimentar o Senhor Jesus Cristo no altar? Eu não sei se você entendeu, quando eu falo entender é acolher o mistério. Você pode degustar o corpo de Deus na sua vida na missa. E aquilo que é valor, os valores da fé cristã, devem ser colocados em ordem. Qual é o momento mais sublime para o cristão? Comungar o corpo de Deus. Ficar com Jesus. E por causa dele, amar, se consumir. Toda essa confusão doutrinal que acabou entrando na igreja, no mistério da missa, vocês concordam com o padre? É uma confusão doutrinal. Mas padre, é o sacrifício de Jesus ou não é? Mas é o corpo de Deus ou não é? É aparência? É imitação? É um pão abençoado? O que é? Cada um fala uma coisa, há uma confusão. Claro que a igreja sempre anunciou a verdade, e ela quer voltar a colocar profundamente na tua alma o mistério da missa, e você deve acolher com todo o teu coração o mistério do Senhor. O tempo de ação de graças que a igreja volta a nos pedir. Porque quando você vem para o altar e o sacerdote levanta o corpo de Deus, e é assim que deve ser feito, não? Você tem que ver, e o sacerdote diz: corpo de Cristo. E você diz amém, e recebe o Senhor no sacramento. Você então passa a manducar, não? A degustar o corpo de Deus. Você sente o gosto. Para, é gosto de pão, mas não é mais pão.
Entenderam isso? Não é mais pão. Padre, então eu posso imaginar que é o corpo de Deus que eu estou. Não há imaginação, não é. É realidade. Realidade. A Eucaristia, o corpo de Deus, a Santa Missa, não é feita por imaginação, não é um ato imaginativo. Nem é uma comunhão espiritual, é uma comunhão sacramento. O sacramento é sinal. Eu tomo posse do Senhor, é o meu alimento, minha carne é verdadeira comida, comida. Nós não somos ignorantes, comida, minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Quem comer da minha carne, são os protestantes que têm cabeça dura para entender, é carne. Jesus disse, é minha carne, quem comer da minha carne, não é símbolo, não é ato imaginativo, não é uma produção da minha cabeça, não é uma invenção da minha cabeça, é o Senhor quem disse, e a igreja dá o alimento, ela dá ao Senhor, é a esposa do Cordeiro. Quem comer da minha carne terá a vida eterna. Só que infelizmente nós católicos, infelizmente começa por nós católicos, incluindo nós padres, nós católicos, estamos, infelizmente, entrando. Por isso a igreja, o coração do Santo Padre, deseja levantar a fé eucarística. Levantar. Nós católicos perdemos o sentido mistérico da missa. As paróquias do mundo inteiro se cada católico pudesse experimentar, por exemplo, o momento sublime da consagração da missa. Que não é o momento da adoração ao Santíssimo. A Santa Missa não é adoração ao Santíssimo. Com todo respeito dos padres que na hora da consagração pegam o Santíssimo e descem do altar e vai no meio do povo e expõe o Santíssimo na hora da missa, e infelizmente está tudo errado, está confundindo tudo, com todo o ânimo que ele deseja, o que ele tem de ver o Santíssimo ser adorado. A missa é o sacrifício do Senhor, nós adoramos ao Senhor na missa, no mistério do sacramento, e depois a adoração ao Santíssimo é um prolongamento do mistério da missa, mas a missa não é. Você não pode reduzir a missa à adoração ao Santíssimo, porque ela não é adoração ao Santíssimo. A missa é o sacrifício do teu Senhor, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Um padre não pode, durante a consagração, expor o Santíssimo no ostensório e colocar no altar na hora da missa. Ele está destruindo o mistério da missa. Ele está atravessando tudo, com todo o desejo da alma dele de ver o Santíssimo adorado ali, mas não é momento, aquele é o momento da missa. Por isso a consagração é um momento sublime de você ver o corpo e o sangue do Senhor sendo consagrado. O que é consagrado? Entregue, sacrifício perfeito. Por isso a adoração é silêncio da alma, é o olhar, é a contemplação, é adorar o sacrifício do Senhor, é a morte e a ressurreição do Senhor que está acontecendo. É o teu coração que adora a Deus. Por isso a Santa Missa é sacramento sacrifício. Vamos repetir? Sacramento sacrifício, repete. Sacramento sacrifício. Mais uma vez. Sacramento sacrifício. Entenderam isso? Sacramento sacrifício. Na missa eu vivo o sacrifício do Senhor Jesus Cristo.
E vejam que estupenda a fé católica. O fundamento da graça. Quando eu vou à missa e recebo o Senhor, eu não preciso me esforçar para adorar a Deus. Não preciso. É o grande dom do cristianismo. Toda e qualquer doutrina e religião, eu tenho que me purificar, eu tenho que me esforçar para alcançar a Deus. O cristianismo é o contrário. Deus vem até mim. Quando eu venho à missa, Deus se entrega a mim. Eu tenho só que comungar. Esse só, claro, bem entendido, eu tenho só que comungar, receber o meu Deus na minha alma e adorar Jesus, e amar Jesus, e ter o coração mudado pelo Senhor. Nesse último retiro que preguei agora no Japão, há 15 dias, havia lá um grupo de japoneses mesmo, jovens japoneses, que haviam feito a primeira comunhão com Jesus, quando crianças, e vieram ao retiro, com aqueles cabelos coloridos, aqueles negócios para todo canto, brinco, e durante o retiro, foram sendo tocados, confessaram e vieram receber o Senhor. Quando eles recebiam Jesus nas minhas mãos, quando eu entregava o Senhor, quando o Senhor tocava no lábio deles, e veja que não é um repouso no Espírito, isso é muito mais do que um repouso no Espírito. Quando eles recebiam o Senhor, e eles começavam a degustar a Deus, porque eu ensinei eles a comungar durante as pregações. Quando eles tremiam, o corpo deles tremiam. Alguns chegavam a cair no chão, de joelhos ou deitados. Eles tremiam. Era tal a potência do Cristo Senhor Eucarístico que entrava neles, para arrancar deles todo o pecado, e revelar a eles a presença maravilhosa dele, que eles estavam comendo a carne do Deus verdadeiro, que eles estavam experimentando a carne do Salvador da vida deles. Eles tremiam, choravam, era uma libertação tão profunda da alma, tão profunda, e a primeira atitude deles era buscar alguém para abraçar, para poder vivenciar também a experiência com Jesus eucarístico que eles estavam tendo, lá no coração, dentro do coração. E não era uma emoção, não é um momento só de lágrimas, de emoção, de sentimentalismo, não, era a vida, era Deus entrando na alma deles, no coração deles. Era a experiência de comungantes, entenderam? Que falta tanto a nós católicos de 10, 15, 30, 50 anos, que vamos à missa por rito, que vamos à missa olhando para o relógio, que vamos à missa criticando o padre, que vamos à missa por medo do inferno, que vamos à missa por tradição somente, com todo o respeito a ela, de nossos parentes do passado, que aprendemos assim. Mas é preciso a tua experiência, o teu desejo de ter Jesus, o teu querer Jesus, e como a presença real do Senhor Jesus Cristo não depende da sua fé somente, não depende do teu querer, porque é Ele o mínimo da tua entrega, o mínimo do teu desejo. O Senhor pode mudar tudo na sua vida. O Senhor pode mudar tudo na sua vida. E essa conversão, essa mudança, que nos prepara fortemente a esse tempo de provação, e que nos dá fidelidade no seguimento de Jesus, e que nos dá a alegria do altar, e que nos dá sede da missa. Eu fico encantado quando vejo um jovem comungando a Deus. A vida dele muda. Os testemunhos que eu escutei no Japão, do encontro do ano passado, jovens que receberam o Senhor da mesma maneira de alguns desse ano, que tiveram a vida transformada pelo Senhor, e que adoram o Senhor e que vivem a missa. É esse o nosso desejo, é o desejo da Igreja Católica em todo o mundo.
A Europa precisa voltar. A América, a Ásia, a África, nossa América Latina, católica, mas tão machucada por doutrinas e fábulas inventadas por homens. Mas é hora do arrependimento, não? É hora de voltar para o altar. Nós, filhos e filhas da igreja, tentamos viver a santidade fora da missa. É hora do arrependimento, de voltar. Voltar ao fundamento. O sacrifício de Jesus é a nossa vida. Eu falei a vocês há pouco sobre colocar as coisas em ordem. A Santa Missa é a Santa Missa. A Santa Missa não é adoração santíssima. A Santa Missa não é um grupo de oração. A Santa Missa é o fundamento da fé católica. E você entendeu? Por causa da missa, nós teremos adoração santíssima esta noite. Por causa da missa. Por causa do sacrifício de Jesus, celebrado e consumado. Nós poderemos adorar a Deus à noite, numa sublime adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando você se aproximar do altar hoje, e o sacerdote dizer, corpo de Cristo, e você recebê-lo, comungue a Deus. Não precisa esforçar a tua mente, entendeu? Se entregue, creia. Deguste o corpo de Deus. Sinta o Senhor, é sacramento. Viram que lindo que é a fé católica? É sacramento. Você pode sentir Deus passando na sua garganta, é sacramento. É carne, é comida. E repito, você não precisa se esforçar para isso. É a tua fé católica. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. É só comungar, é adorar a Deus na sua alma. É amar Jesus, o Santíssimo Sacramento em teu peito. É se consumir por Jesus. É não ter medo do ódio do mundo. Hoje o mundo até nos reverencia, mas por causa da nossa falta de profetismo, porque o mundo tem que odiar a igreja. O mundo tem que odiar a igreja, o mundo não pode amar a igreja. Quando eu falo ódio, é baseado naquilo que o Senhor hoje vai dizer no Evangelho. O servo não é maior que o seu Senhor, nós somos servos, mas servos que se alimentam dele. Servos que têm ao Senhor no coração, como comida, como alimento verdadeiro. Servos que participam do seu sacrifício. E que guardam o mistério da igreja. Eu dei aqui o exemplo daquilo que é ânsia de tantas pessoas na missa, mas não é hora de se fazer.
porque o mistério tem que ser muito bem vivido. A missa é a missa. A missa não é um ágape fraterno. Infelizmente eu esqueci essa reportagem dessa revista de liturgia. Mas até dizendo que o Vaticano II colabora hoje com a dessacralização dessa palavra sacrifício de missa, que o que importa hoje é a fração do pão, é comunhão fraterna. Ora, muito pelo contrário. O Concílio Vaticano II ratificou, apoiou, aprofundou aquilo que o Concílio de Trento sempre disse, a igreja sempre disse: a Santa Missa é o sacrifício do Senhor, é sua paixão, morte e ressurreição. Nós comungamos a carne do Filho de Deus, nós podemos tomar do seu sangue. Por isso, graças à missa, nessa noite nós vamos mais uma vez adorar a Deus. Ninguém aqui vai adorar pão, ninguém aqui é trouxa, ninguém aqui é bobo, ninguém aqui é ignorante, ninguém aqui é idólatra. Nós vamos adorar o corpo de Deus, sacrificado, ressuscitado, no sacrifício da missa, consumado naqueles que comungam. Sacrifício consumado. A missa é sacrifício presença. Além de ser sacramento sacrifício, é sacramento presença, é presença real do Senhor, substancial, presente, uma presença ativa, verdadeira, que é diferente de qualquer outra presença. Por exemplo, claro que eu cuido do pobre, do mendigo de rua. Jesus está nele? Claro que está. Mas é uma presença passiva. Ele está. É uma presença verdadeira. Claro que é Jesus. Tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Estava preso, você me visitou. Claro que é o Senhor. Mas não é uma presença substancial. Eu não posso colocar um pobre no ostensório, por exemplo. Não é uma presença substância, não é a carne de Cristo substancial, como é o Santíssimo Sacramento. Por isso eu devo me ajoelhar quando posso, para receber a Deus o Santíssimo Sacramento, porque é o meu Deus. E eu repito, fiquei muito feliz, está lá na introdução do novo Missal Romano, está nesse documento novo, sobre o mistério eucarístico. Os fiéis podem receber o Senhor ajoelhados. Mas qual é a razão? O que a igreja quer dizer com isso? Ela quer abafar a profanação, né? Abafar um pouco a profanação. Deve-se tratar o corpo de Deus porque Ele é Deus, Ele deve ser adorado. Adorado, e quem quer adorar a Deus assim, tem direito de fazer assim. É o Senhor Jesus Cristo. E eu repito, não é você que fabrica, não é você que fabrica a tua fé, não é você que inventa. É a doutrina católica, é a verdade da igreja. Por isso a sinagoga de Satanás entra em meio a este mundo com ódio da igreja, para pisar na fidelidade da igreja, para levar os sacerdotes à dessacralização, para tirar o teu coração da missa. A Santa Missa é tudo, é a fonte, é o ápice da igreja. O altar é a fonte onde está o sangue dos mártires, onde está a fidelidade dos justos, é o altar. Por isso eu tenho que vir à missa com um desejo ardente de ter Jesus. Eu preciso aprender a comungar, entenderam? Esse aprender não é esforço humano, é o querer.
é o ato, é a correspondência do teu coração. Eu creio, é o Senhor, então basta receber, Ele está se dando. A Santa Missa é o sacrifício de Jesus, é a entrega dele. Eu estou me dando, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Eu estou me dando, eu estou me entregando, eu sou alimento de vocês. A minha igreja alimenta, se entrega, consome o meu corpo e o meu sangue, que nunca é consumido. Entrega, consagra, santifica. E agora, amados leigos, a sua missão é muito grande. Aquilo que eu disse no princípio, eu desejo que todos tenham experiência pessoal com o Senhor durante esses dias. Quando você comungar a Deus, você possa degustar Deus. Creiam, é o corpo de Jesus que você está comendo. Nós somos tentados a forçar, a imaginação, para poder acreditar, mas é gosto de pão. Como que é o corpo do meu Deus, mas não é mais pão. O Senhor disse, após a consagração, por isso, o maior milagre da missa não é a consagração, é o sacrifício de Jesus. Esse é o maior milagre da missa. A consagração é mistério presente dentro do sacrifício, porque sem o corpo e o sangue de Jesus não há sacrifício. Mas o grande milagre da missa é o sacrifício do Senhor, é a entrega dele por você. É o sacrifício oferecido, é a sua carne como comida. O Santo Padre, no capítulo dedicado à Virgem Maria, na sua encíclica, ele disse: qual teria sido a alegria da Virgem Maria ao comungar o seu filho no véu do sacramento? Imaginem, qual teria sido a alegria da Virgem Maria ao comungar o seu filho consagrado pelos apóstolos? Vocês perceberam como a profanação, ela entra de uma forma terrível? Como a impiedade, ela acaba entrando. Claro que a fé não é sentimento, mas é o ato de crer, é o meu Senhor que eu estou comungando. O Papa disse, João Paulo II, imaginem a alegria da Mãe de Deus ao comungar o seu filho no véu do sacramento. Ela sentiu o gosto de pão, ela sentiu, mas era o Senhor, era a carne do seu filho que ela havia gerado. Ela é tabernáculo do Altíssimo, ela é mãe do Santíssimo Sacramento, ela comungou a Deus. Ela voltou a gerar a Deus maravilhosamente quando comungou no véu do sacramento. Deus estava dentro dela, maravilhosamente presente, como esteve no tempo da encarnação. É o seu filho, comungar Jesus. Como nos falta essa linguagem de fé, esse testemunho para o mundo. E é claro, a sinagoga de Satanás não suporta o mistério da missa. Eu já disse a vocês há uma pregação, há uns anos atrás, que as igrejas de Satã, que existem, comungam hoje a carne do demônio. São carnes apodrecidas, que o sacerdote do demônio consagra e depois dá aos fiéis.
O padre Gabriel Amorti, o maior exorcista de Roma e um dos maiores do mundo, lançou um recente livro falando sobre essa realidade. Amada Igreja de Deus, daqui a um pouco será celebrada aqui a Santa Missa. Eu desejo ardentemente que o teu coração, que a tua alma, que o teu sentimento, que a sua fé, que o seu coração, que a sua emoção, tudo isso, sentimentos, coração, emoção, alma, seu corpo, seu olhar, seu falar, seu cantar, seu louvar, seu ato de adorar a Deus, a Santa Missa, que é o culto supremo de adoração. Você entendeu isso? Na missa nós adoramos o mistério do sacrifício de Jesus, que está contido o corpo e o sangue de Jesus. Mas a missa não é adoração santíssima, a missa é muito mais do que o ato de adorar o Santíssimo. É o sacrifício de Jesus que contém o corpo e o sangue de Deus, que nós adoramos, que nós comungamos, que trazemos na alma, que trazemos no coração. E por causa da missa, o Santíssimo pode ser adorado, e será adorado hoje à noite, será adorado pela madrugada, está sendo adorado em todo o tabernáculo da face da terra, mas tudo por causa do sacrifício do Senhor, do corpo oferecido, sacrificado, ressuscitado, consumado naqueles que o comungam. Que o Senhor, pelo derramamento do Espírito Santo, aumente a nossa fé, e aquilo que está escrito na carta a Esmirna: sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum na segunda morte, a terrível segunda morte. Porque a primeira morte é a vitória, é a ressurreição da carne, a vida eterna. Esta segunda morte que fala o Apocalipse, essa é duro, essa é triste, é a separação eterna da face do Senhor. Por isso você tem que adorar a face eucarística de Jesus. Você tem que adorar a Deus na missa. Você não pode perder tempo. Você tem que aprender a comungar. Se você é católico há 10, 15, 20, 30 anos, se você comungou tantas vezes na tua vida e comungou errado, e comungou sem adorar, porque diz a Santa Igreja: não comungues sem adorar o teu Senhor. Adores primeiro o teu Senhor. Adores. Recomece a tua vida de fé. Seja testemunho na tua paróquia, na tua comunidade. O mistério da Santa Missa. Adoremos o Senhor. Participemos da Santa Missa com a alma e com o coração, com os sentimentos, com os afetos, com o tato, com o olhar, com o paladar, com nossos sentidos, e a alegria de ter Jesus dentro do nosso coração. Eu peço ao Senhor que possa entrar profundamente em nossos corações, na missa que será celebrada daqui a um pouco. Que cada católico, cada católica que escutou essa pregação, se você está afastada da igreja, volta, confessa, adore o Senhor, comungue com o seu coração, e tenha Jesus no mais profundo da sua alma. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Podemos ir ficando em pé.